Estimados ouvintes, é com imensa satisfação que embarcamos nesta jornada profunda e transformadora dedicada a desvendar os segredos da programação mental para o sucesso. Cada aspecto da sua existência, tudo o que você é e tudo o que virá a ser, é, de forma incontestável, um reflexo direto e inegável dos processos internos que fervilham em sua mente. Esta é, sem sombra de dúvida, a descoberta mais impactante, a epifania mais poderosa que qualquer indivíduo pode alcançar. A capacidade de remodelar dramaticamente as realidades externas de sua vida, simplesmente ajustando e calibrando as atitudes e convicções que residem em seu íntimo. Como sabiamente proferiu William James, a maestria sobre o próprio destino reside na reinvenção constante da paisagem mental. Já abordamos em diversas ocasiões as leis universais que regem este intrincado mecanismo e hoje mergulharemos ainda mais fundo. A lei da crença, por exemplo, estabelece um princípio fundamental. Suas crenças mais arraigadas e suas convicções mais profundas inevitavelmente materializam-se em suas realidades tangíveis. Você percebe o mundo não como ele é em sua essência crua, mas sim através da lente distorcida ou amplificada daquilo que sua mente acredita ser verdade. É por essa razão que as crenças não apenas influenciam, elas literalmente criam o fato real, o evento que se manifesta. O que uma pessoa, seja homem ou mulher, concebe e nutre em seu coração, em sua psique mais profunda, é precisamente o que ela se tornará. Não é apenas um pensamento passageiro, mas uma convicção internalizada que molda o ser. E não nos esqueçamos da lei da correspondência. Uma força igualmente poderosa que dita que seu mundo exterior, sem exceções, estará em perfeita sincronia com seu mundo interno. Isso implica uma verdade profunda. Cada elemento, cada circunstância, cada experiência que se manifesta em seu universo externo possui um correspondente exato em seu mundo interno. O renomado pensador Emmett Fox, ao discorrer sobre o conceito do equivalente mental, elucidou essa ideia com maestria, afirmando que tudo em sua vida externa possui um análogo mental em sua vida interna. Deseja uma mudança em alguma área da sua vida exterior? Então, a premissa é clara. Primeiramente, você deve construir esse equivalente mental internamente. E por fim, a lei da atração, a mais conhecida e talvez a mais mal compreendida, nos revela que tudo aquilo que é continuamente alojado na mente, que é nutrido e ruminado com insistência, é inexoravelmente atraído para a sua vida. Seus pensamentos dominantes não são meros flashes. Eles estabelecem um campo de força energético, uma espécie de imã cósmico que atrai para a sua existência as pessoas, as circunstâncias e as oportunidades que você precisa para manifestar seus desejos. Muitos questionam como vou conseguir um emprego melhor, uma relação mais satisfatória. Onde encontrarei as informações ou a formação necessárias? A resposta é simples e libertadora. Não se preocupe com o como. Seu papel é ter a visão tão cristalina quanto a água em sua mente, tão vívida e detalhada que sua convicção se torne inabalável. Uma vez que essa clareza é alcançada, você ativa, por assim dizer, as engrenagens dessas leis mentais universais. O universo então conspirará a seu favor, trazendo tudo o que for necessário no momento exato e da forma precisa em que você precisar. Mas será que estamos realmente preparados para aceitar essa responsabilidade e o poder inerente que ela carrega? Nessa sessão, daremos continuidade ao nosso aprofundamento sobre o conceito do eu. Já abordamos anteriormente que o autoconceito, essa intrincada tapeçaria de crenças que reside em seu interior, atua como um verdadeiro maestro regendo a orquestra da sua vida, determinando essencialmente tudo o que lhe acontece. Seu autoconceito não é um mero conjunto de ideias, ele é a soma total, o resultado cumulativo e consolidado de todas as informações que você já assimilou sobre si mesmo e sobre o mundo ao seu redor e que, em algum momento, você aceitou como verdadeiras. Uma vez aceitas, essas informações são absorvidas, integradas e tornam-se partes intrínsecas do seu autoconceito. É este mecanismo interno de correspondência, este filtro psicológico profundamente arraigado que, em última instância, determina o curso dos acontecimentos em sua vida. Mas o que isso realmente significa na prática?
Significa, meus amigos, que qualquer mudança significativa e duradoura em sua existência deve, obrigatoriamente, começar com uma transformação no seu autoconceito. Toda e qualquer alteração substancial tem seu gênesis no momento em que você absorve uma nova informação, uma nova perspectiva que desafia e, por consequência, modifica suas crenças pré-existentes. E aqui reside um dos maiores desafios. As crenças estão entre as coisas mais difíceis de mudar, precisamente porque as defendemos com um vigor quase instintivo, como se fosse a própria essência do nosso ser. Para evoluir, precisamos estar dispostos a abandonar aquelas crenças autolimitantes que nos mantêm reféns de um passado, de uma versão menor de nós mesmos. É imperativo que estejamos preparados para examinar nossas crenças com uma honestidade brutal, sem rodeios, sem auto-engano. Já discutimos a importância do autoconhecimento e é neste ponto que ele se torna crucial. Devemos confrontar nossas crenças e perguntar-nos, sem medo, estas convicções realmente me servem? Elas me impulsionam em direção ao que eu realmente desejo ser, fazer e ter? Ou elas são âncoras invisíveis que me impedem de alçar voo para o meu potencial máximo? Ao começar a questionar de forma genuína suas crenças, você abre as portas para a transformação do seu autoconceito. Ao aceitar e integrar novas informações, você começa a desenhar um novo autoconceito, uma versão aprimorada de si mesmo. É um processo contínuo de reinvenção, onde cada nova convicção construtiva derruba uma antiga barreira, pavimentando o caminho para um futuro que antes parecia inatingível. Mas quanta coragem é necessária para desmantelar as fundações da nossa própria identidade e construir algo novo. Este processo dinâmico de autotransformação nos conduz a um conceito fascinante e profundamente libertador, conhecido como a psicologia do vir a ser. Essa perspectiva nos revela que cada um de nós não é uma entidade estática e imutável, mas sim um ser em estado de crescimento contínuo e de mudança perpétua. Seus conceitos de si mesmo e suas crenças não são fixos no tempo. Eles estão em constante fluxo, evoluindo a cada instante. Pense, por exemplo, em sua própria jornada. Quando criança, você possuía um determinado conjunto de crenças sobre o mundo adulto, um universo de mistérios e regras que mal compreendia. Na adolescência, esse conjunto de convicções foi radicalmente alterado, moldado pelas novas experiências e pela busca por identidade. Ao atingir os 20 anos, uma nova safra de crenças emergiu, mais madura, mais pragmática talvez, e assim por diante. À medida que crescemos, que amadurecemos e que evoluímos como indivíduos, nossas crenças se recalibram, nossos conceitos se expandem. Mudamos nossa autoimagem, a forma como nos percebemos e como nos apresentamos ao mundo e, consequentemente, a maneira como enxergamos o universo também se transforma. Estamos, portanto, nesse perpétuo processo de vir a ser o tempo todo. É um fenômeno quase orgânico, como uma planta que se estende em direção à luz, ou uma árvore que desenvolve novos galhos e raízes ao longo das estações. Essa evolução e mudança ocorrem constantemente, mas há um detalhe crucial. Essa progressão está sempre direcionada para a sua meta dominante, para aquilo que você está pensando mais intensamente e com maior foco naquele momento. Considere o exemplo de um alcoólatra ou de um dependente químico. Eles também estão em constante evolução e mudança, mas infelizmente essa progressão está orientada para a sua meta dominante no vício, para aquilo em que sua mente está fixada o tempo todo. Se você almeja evoluir e crescer rapidamente em qualquer área da vida, é imprescindível ter suas metas extremamente claras, cristalinas. Você precisa afiá-las, lapidá-las e cultivá-las com uma diligência quase obsessiva a todo momento. Por vezes observamos indivíduos que alcançam um sucesso extraordinário desde cedo em suas vidas. Ao analisarmos suas trajetórias, notamos um padrão. Essas pessoas exibem uma obsessão saudável, uma preocupação total e absorvente em uma área específica ou em um determinado campo de atuação, mantendo esse foco inabalável por um período prolongado. Em contrapartida, muitas outras pessoas, talvez muito mais velhas, nunca desenvolveram um sentimento intenso, nunca cultivaram um desejo ardente ou uma meta clara que almejasse alcançar. Elas simplesmente flutuam, sem um propósito definido. Mas será que estamos todos realmente dispostos a abraçar essa intensa dedicação que o processo de vir a ser exige?
Caros espectadores e ouvintes, para continuar desvendando essas e outras verdades cruciais sobre o poder da mente e garantir que você não perca nenhum segredo para uma vida plena, faça um favor a si mesmo e inscreva-se agora mesmo no canal. Assim, você se mantém atualizado e a par de todo o conteúdo transformador que compartilhamos regularmente. Entretanto, nessa jornada contínua de autodesenvolvimento e na psicologia do vir a ser, deparamos-nos com dois obstáculos formidáveis que podem frear nosso progresso e nos manter estagnados. O primeiro deles é o que chamamos de homeostase. A homeostase, em seu sentido mais psicológico, é o desejo intrínseco e quase irresistível de consistência, a inclinação natural da mente humana em permanecer constante com o que ocorreu no passado, em manter um status quo familiar e por vezes confortável. Estas são as pessoas que se agarram a frases como "é assim que sempre fizemos", "é a nossa tradição", "é o jeito que as coisas funcionam por aqui". Devemos estar extremamente vigilantes em relação à homeostase, pois o que ela faz insidiosamente é tornar nosso pensamento rígido, inflexível e, em última instância, limitante. Ela nos aprisiona em padrões mentais que, embora familiares, podem ser profundamente prejudiciais ao nosso crescimento. E o segundo obstáculo, igualmente perigoso, é o que denominamos psicoesclerose. Em termos mais simples, a psicoesclerose é o endurecimento gradual da atitude, uma petrificação mental que se manifesta como uma incapacidade de adaptação ou de aceitação de novas ideias. Pessoas que sofrem de psicoesclerose tornam-se incrivelmente teimosas, resistentes a qualquer forma de mudança, mesmo quando essa mudança seria manifestamente benéfica para elas. Elas se acomodam em suas convicções, fechando-se para o aprendizado e para a inovação. E, infelizmente, a manifestação mais comum e traiçoeira da homeostase e da psicoesclerose é a temida zona de conforto. Ah, zona de conforto! Quanta gente boa se perde nela, acreditando estar segura quando na verdade está apenas estacionada. É fácil ficar preso, imobilizado nessa zona. Em um relacionamento infeliz, mesmo que você não esteja feliz. Em um emprego insatisfatório, mesmo que não haja realização. Em um patamar de rendimentos que mal cobre as despesas, mesmo que não seja suficiente para os seus sonhos. É imperativo que você combata a zona de conforto com todas as suas forças, pois essa zona, que inicialmente parece um refúgio, muito rapidamente se transforma em rotina e, como bem diz um antigo ditado, uma rotina pode facilmente virar uma tumba. A única diferença, dizem, entre uma rotina e uma tumba é a profundidade. Ou, de outra forma mais sombria, a tumba é simplesmente uma rotina levada ao eixo extremo. Ou a rotina é uma tumba, só que ainda mais entediante, pois estamos vivos para se intitular. Fique, portanto, alertíssimo a isso, pois a maioria das pessoas em nossa sociedade tende a evoluir naturalmente para essa zona de conforto e, pior ainda, a se tornarem defensores ferrenhos do status quo, com atitudes sumamente endurecidas, presas em suas rotinas. E mesmo que a mudança fosse para o bem delas, elas simplesmente se recusam a dar o passo. Mas, quão alto o preço estamos dispostos a pagar por essa falsa sensação de segurança e familiaridade? Toda essa discussão sobre autoconceito, crenças, a psicologia do vir a ser e os obstáculos que nos confrontam, nos leva a compreender os dois grandes poderes que, de forma quase onipotente, controlam tudo o que nos acontece e moldam o curso das nossas vidas. O primeiro desses poderes é o poder do amor. Ah, o amor! Que força sublime, capaz de esculpir nossa personalidade e de forma decisiva forjar nosso destino. O poder do amor, em sua essência mais pura, sugere que cada ação que empreendemos, cada movimento que fazemos, é motivado pela busca incansável por amor ou pela compensação de sua ausência, de sua carência em nossas vidas. Já mencionamos anteriormente que a totalidade da personalidade de uma criança é forjada pela qualidade e pela quantidade de amor que ela recebe. E, lamentavelmente, muitos dos problemas que enfrentamos na vida adulta são, de forma surpreendente,
resquícios de um amor que foi contido, talvez reprimido pelos nossos pais ou por outras figuras significativas durante o nosso crescimento. A falta ou a má qualidade do amor na infância pode deixar cicatrizes profundas, moldando a forma como nos relacionamos, como nos vemos e como interagimos com o mundo. O amor é o substrato fundamental que nutre a psique, e sua ausência pode criar vazios que tentamos preencher de maneiras muitas vezes autodestrutivas na vida adulta. O segundo poder, igualmente influente e atuante ao longo de toda a nossa existência, é o poder da sugestão. A sugestão é uma força extraordinariamente potente que começa a operar em nós quase desde o momento em que nascemos e, em alguns casos, até mesmo antes do nascimento. Esse poder é um verdadeiro escultor da nossa personalidade, um arquiteto silencioso da nossa forma de ser. Ele significa que cada pensamento que cultivamos, cada palavra que escutamos, cada imagem que vemos, cada toque que sentimos, cada sabor que experimentamos, cada aroma que inalamos, enfim, tudo aquilo que nos afeta de qualquer maneira, por mais sutil que seja, exerce uma influência inegável e cumulativa sobre a nossa personalidade. Podemos resumir isso em uma frase de impacto: tudo conta. Sim, meus amigos, absolutamente tudo conta. E essa verdade se torna ainda mais relevante à medida que nos tornamos adultos, quando a responsabilidade de filtrar e selecionar as influências recai mais diretamente sobre nós. Um adulto médio na América, por exemplo, assiste entre 20 e 25 horas de televisão por semana. O adolescente médio, cerca de 7 horas diárias, e a criança média de 3 a 4 horas por dia. Agora, compare isso com um dado interessante. O executivo-chefe médio de todas as grandes corporações americanas assiste a menos de 5 horas de televisão por semana. Parece haver uma discrepância gritante, não é mesmo? Para garantir que você continue recebendo informações valiosas e exclusivas como estas, que podem verdadeiramente transformar sua maneira de pensar e agir, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Permitam-me fazer uma pergunta muito simples, mas que carrega um peso enorme. Você realmente acredita que existe uma correlação direta entre o número de horas que uma pessoa dedica a assistir televisão e o nível de sucesso que ela alcança na vida? Pense nisso com honestidade. E mais ainda, você acredita que as influências sugestivas, sejam elas livros que você lê, revistas que folheia, gravações que escuta, cursos e seminários que frequenta, pessoas com quem convive, programas de televisão que assiste, ou qualquer outra fonte de informação e estímulo que você absorve e frequenta constantemente, acredita que essas influências sugestivas tem algum efeito tangível sobre o seu futuro, sobre a sua trajetória e sobre quem você se tornará? Vou colocar a questão de forma ainda mais direta e categórica. Tudo conta. É uma verdade universal e inegável. E é por isso que você deve se fazer uma pergunta crucial, algo que aprendi há muitos anos e que mudou minha perspectiva. Simplesmente questione-se: o que eu realmente quero na vida? Uma vez que você tenha feito essa pergunta de forma sincera e profunda, e tenha uma resposta clara, olhe ao seu redor, observe atentamente o seu mundo, sua rotina, suas escolhas e determine com total honestidade o que é o correto para você e o que é o incorreto. Mas o que isso significa em termos práticos? Significa que absolutamente tudo aquilo que o impulsiona, que o aproxima, que o leva em direção ao que você deseja na vida é o correto. E por outro lado, tudo aquilo que o afasta, que o desvia, que o impede de alcançar seus objetivos é o incorreto. E reforçando a máxima, tudo conta. Lembro-me de um amigo que estava sempre de dieta, mas que eu frequentemente encontrava comendo torta de queijo. Às vezes ele chegava a comer 2 pedaços de torta de queijo no almoço. Eu confrontava dizendo: mas eu pensei que você tivesse de dieta. Eu achei que você só comia frutas frescas, vegetais e comida natural. Ele, com um sorriso sem vergonha, respondia: claro que sim. E eu então perguntava sobre a torta de queijo. Ao que ele, sem pestanejar, respondia: ah, isso eu não conto. Essa anedota, por mais cômica que pareça, ilustra uma falha de raciocínio comum e perigosa. Muitas pessoas passam 3 ou 4 horas assistindo televisão todas as noites, mas ao mesmo tempo afirmam veementemente que querem ter sucesso.
Elas leem as tirinhas de jornal, as páginas de esporte, mas não consomem conteúdo cultural ou informativo, ou simplesmente não leem nada de substancial. Escutam rádio sem propósito, ou não fazem absolutamente nada produtivo com o seu tempo e sua mente, e ainda assim dizem: eu quero ter sucesso, eu quero ter mais sucesso. E eu lhes pergunto: e todas essas horas que você gasta desperdiçando o seu tempo, o que faz com elas? A resposta invariavelmente é a mesma: isso eu não conto. Mas, infelizmente para nós e para os nossos objetivos, a natureza, o universo, a vida, ela conta tudo. Não há como enganar o sistema de causa e efeito. É preciso uma clareza inabalável e uma disciplina férrea para alinhar nossas ações com nossas aspirações. Mas, será que estamos verdadeiramente prontos para aceitar essa responsabilidade e encarar a realidade de que cada pequena escolha, cada mínima influência tem um peso significativo em nosso destino? Essa verdade inquestionável de que tudo conta nos leva inevitavelmente a explorar algumas leis mentais adicionais que são fundamentais para a nossa compreensão do sucesso e da autorrealização. A primeira dessas leis é a lei do hábito. Os hábitos, meus amigos, são como trilhos invisíveis que direcionam a locomotiva da nossa vida. Eles são comportamentos automatizados, respostas padronizadas que foram repetidas tantas vezes que se gravaram profundamente em nosso subconsciente, operando muitas vezes sem que percebamos. Pense em como você escova os dentes, como se veste, como dirige para o trabalho. Grande parte dessas ações são executadas no piloto automático, guiadas por hábitos arraigados. E essa é a beleza e a maldição dos hábitos. Eles podem ser os nossos melhores aliados ou os nossos piores inimigos. Bons hábitos nos impulsionam em direção aos nossos objetivos, nos tornam mais eficientes e produtivos, liberando energia mental para tomadas de decisão mais complexas. Maus hábitos, por outro lado, são como âncoras pesadas, nos puxando para baixo, sabotando nossos esforços e nos mantendo presos em padrões de comportamento que não nos servem. A boa notícia é que, embora poderosos, os hábitos não são imutáveis. Eles podem ser criados e desfeitos. A chave reside na consciência e na repetição intencional. Para construir um novo hábito construtivo, você precisa primeiramente identificá-lo, visualizá-lo e em seguida começar a praticá-lo de forma consistente, mesmo que em pequenas doses. A repetição, com o tempo, fará com que essa nova ação se grave em seu subconsciente até que se torne tão natural quanto respirar. E, para quebrar um hábito indesejável, o processo é semelhante. É preciso reconhecê-lo, entender o gatilho que o dispara e, em seguida, substituir-lo conscientemente por um novo comportamento que seja mais alinhado com seus objetivos. A força de vontade inicial é crucial, mas a consistência é o que garante o sucesso a longo prazo. É um desafio sim, mas é um desafio que oferece recompensas imensuráveis. A formação de hábitos poderosos é a pedra angular da autodisciplina e da maestria pessoal. Pois como podemos esperar construir uma vida extraordinária se nossas ações diárias são regidas por hábitos que nos puxam para a mediocridade? Se você está sedento por mais insights que podem mudar o jogo da sua vida e te ajudar a dominar as leis mentais universais, não perca tempo. Inscreva-se agora no canal para se manter sempre à frente e receber conteúdo que realmente faz a diferença. Complementando a lei do hábito, temos a lei da substituição, que nos oferece uma ferramenta poderosa para a transformação pessoal. Esta lei, em sua simplicidade, afirma que a mente só pode abrigar um pensamento por vez, seja ele positivo ou negativo. Você não pode, de forma eficiente, pensar em duas coisas contraditórias simultaneamente. Isso significa que, para eliminar um pensamento negativo, limitante ou destrutivo, você não deve lutar diretamente contra ele, tentando suprimi-lo. Essa abordagem é geralmente ineficaz e pode até fortalecer o pensamento indesejado. Em vez disso, a estratégia mais eficaz é substituí-lo conscientemente por um pensamento positivo e construtivo. É como tentar esvaziar um copo de água suja. Você não consegue se focar apenas em tirar a água suja. A melhor maneira é despejar água limpa continuamente até que a sujeira seja completamente expulsa. Da mesma forma, quando um pensamento de dúvida, medo ou fracasso surgir em sua mente,
Em vez de se lamentar ou se fixar nele, você deve intencionalmente trazer à tona um pensamento de confiança, coragem, sucesso ou gratidão. Ao fazer isso de forma consistente, você estará programando sua mente para um estado mental mais elevado e produtivo. A repetição dessa substituição fortalece os novos padrões neurais e enfraquece os antigos, até que os pensamentos positivos se tornem a sua norma. Esta lei é incrivelmente prática. Ela nos dá o poder de escolher a qualidade de nossos pensamentos e, consequentemente, a qualidade de nossas emoções e de nossas ações. Não somos vítimas de pensamentos negativos, aleatórios. Temos a capacidade de intervir e redirecionar o fluxo da nossa consciência. É um exercício contínuo de vigilância mental, mas que com a prática se torna cada vez mais fácil e natural. Ela nos lembra que se você está focado no que não quer, a lei da atração trará mais disso. Mas se você substitui ativamente esses pensamentos por aquilo que deseja, você alinha sua energia com seus objetivos. O controle sobre a qualidade do seu pensamento é, na verdade, o controle sobre o seu destino. Mas estamos realmente dispostos a assumir a disciplina mental necessária para exercer esse poder e conscientemente forjar nossa realidade interna e externa? Concluindo nossa profunda imersão nestas leis mentais universais e na psicologia do sucesso, fica claro que você tem um poder absoluto de reprogramar sua mente para uma vida de realizações inimagináveis. Sua jornada para uma existência extraordinária começa agora, com cada pensamento, cada escolha e cada hábito que você decide cultivar. Não perca a oportunidade de desbloquear o seu potencial máximo. Inscreva-se no canal e ative as notificações para transformar sua vida para sempre, pois os segredos para o sucesso estão ao seu alcance.